Olá, bom dia! Está começando o Eldorado Expresso, que traz para você os destaques das plataformas do Estadão nesta sexta-feira. E a gente começa falando sobre uma notícia que está dominando as redes sociais, a possível indicação de Eduardo Bolsonaro, deputado, o filho 03 de Jair Bolsonaro, presidente da República, para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O próprio presidente falou sobre isso ontem, o filho disse que aceitaria a indicação caso ela viesse. Hoje ele tem uma agenda com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e isso gerou uma ampla repercussão, já com discussões sobre se é ou não nepotismo. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, disse que sim, mas há entendimentos também de que existiriam brechas que permitiriam a nomeação, e nas redes sociais é o assunto que está bombando. Uma das principais hashtags de hoje é embaixaria, é um trocadilho, né? Embaixaria brasileira. A gente acompanha os desdobramentos deste caso. Também na nossa pauta, a reforma da Previdência. É o quarto dia já seguido de discussões e votações, contando desde a última terça-feira, quando começou a discussão, quarta-feira, votação do texto base, ontem, votação de alguns destaques também, com algumas mudanças, suavizando o tempo mínimo de contribuição para homens e mulheres e também algumas regras para policiais federais. Mais 8 destaques ainda serão votados hoje, um deles mudando regras para professores, deixando essas regras um pouco mais brandas, mas apenas para professores federais, de instituições particulares e também de municípios que não têm regimes próprios de previdência. A gente acompanha tudo lá direto de Brasília. Ainda ligado à reforma da Previdência, uma outra pauta é em relação ao que acontece depois que a reforma for aprovada. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já está pensando nisso e reuniu os secretários da pasta dele para fazer um balanço do primeiro semestre e planejar o segundo semestre pós-reforma da Previdência, discutindo algumas medidas de estímulo à economia, também a reforma tributária e até a possibilidade de liberação de saques do FGTS. É outro assunto que também tem o interesse de muita gente e a gente acompanha. Outro destaque do dia, uma grande preocupação no interior da Bahia, mais de 400 quilômetros de Salvador, por causa da água de uma barragem que invadiu a cidade de Coronel João Sá. Na verdade, o fato aconteceu numa cidade vizinha, Pedro Alexandre, num distrito, um povoado chamado Coati, e ainda não se sabe exatamente se foi rompimento ou transbordamento. Ontem, no primeiro momento, chegou a se falar em rompimento da barragem, depois as autoridades começaram a falar em transbordamento, mas já há mais de 100 famílias que estão desabrigadas, tem gente ilhada e a gente acompanha este caso também lá no interior da Bahia. No esporte, expectativa para a volta do Campeonato Brasileiro da Série A partir de amanhã, depois da parada que houve para a Copa América. O campeonato teve 9 rodadas, amanhã será a 10ª e um dos destaques é o clássico São Paulo e Palmeiras. O líder Palmeiras, com 25 pontos, entra em campo, e tem um outro jogo também envolvendo o vice-líder Santos. Bahia e Santos vão jogar lá em Salvador, então são 2 jogos que tem a ver ali com a parte de cima da tabela. No portal estadão.com.br você vê detalhes sobre todos os jogos, a tabela e a expectativa então para a volta do futebol nacional depois da parada para a Copa América. Na cultura, destaque para a Flip, que o Estadão acompanha com uma equipe enviada especial a Paraty, lá na Festa Literária Internacional de Paraty, que homenageia neste ano o escritor Euclides da Cunha, autor de Os Sertões, um grande livro, né? Um livro histórico da literatura brasileira, escrito a partir do acompanhamento que ele fez da Guerra de Canudos como enviado especial aqui do jornal Estado de São Paulo. Mas lá também houve um palco para uma polarização que a gente está vendo aí na vida política e nas redes sociais. Ontem, durante um debate em que a imagem do presidente Jair Bolsonaro foi exibida, houve um misto de vaias e aplausos durante a sessão, durante o debate. A gente acompanha tudo com uma equipe que está lá e uma cobertura multimídia nas plataformas do Estadão da Flip 2019, que termina neste fim de semana. A gente vai ficando por aqui, então, com o Eldorado Expresso, que volta na segunda-feira. Obrigado pela companhia e um bom fim de semana para você.